no programa Educação Brasileira de hoje, o nosso convidado é o professor Otaviano Helene, da USP. Professor Otaviano Helene, do Instituto de Física da USP. Tudo bem, professor? Tudo bem, obrigado. Muito obrigada por ter vindo. Para falar um pouco, professor, sobre a questão envolvendo o custo aluno-qualidade. Na verdade, o CAC, mas não simplesmente o CAC, mas a questão do investimento público, o financiamento público da educação. Antes da gente começar a conversar, eu queria convidar o senhor e as pessoas para assistir conosco um trechinho que eu separei de uma reportagem especial feita pelo nosso colega Fábio Teuberg sobre o Plano Nacional de Educação, e esse trechinho da reportagem que explica especificamente o papel do CAC dentro do PNE. Vamos assistir, professor? O CAC, ou Custo Aluno Qualidade, determina um valor anual por estudante para garantir um padrão de qualidade das escolas brasileiras. Pelo cálculo do CAC, um aluno de creche precisa de quase 3 vezes mais do que o governo investe. No geral, seriam necessários 46 bilhões de reais a mais por ano para dar conta de toda a educação. O texto do senador Vital do Rego, relator do projeto na CCJ, rejeita a emenda que obriga o governo federal a repassar recursos a municípios e estados que não alcançarem o valor mínimo por aluno. O texto aprovado aqui é um texto muito frágil, muito insuficiente, é um texto que desresponsabiliza o Estado brasileiro de garantir o direito à educação. Então, especialmente na educação profissional, na educação superior e também na educação básica, no sentido de que a União, o governo federal, vai transferir poucos recursos a estados e municípios. O CAC foi aprovado pela Conferência Nacional de Educação em 2010 e ganhou importância no Conselho Nacional de Educação no mesmo ano. Em 2011, foi incluído no PNE por meio de um texto complementar do relator Ângelo Vagnoni. Com a decisão do Senado, o governo federal sai economizando. É uma influência direta do Poder Executivo, da União, do governo federal. O governo federal, ele prefere governar sob programas que são pautados nos interesses do governo federal, inclusive político-eleitorais, e com isso estados e municípios acabam entrando dentro de uma política de educação e que eles respeitam esses programas. A placa que sai da obra é uma placa com o logo do governo federal e isso, na verdade, é extremamente contraproducente, inclusive em termos de cultura política. Esse discurso. Professor, a gente assistiu esse trechinho, então, aí da reportagem do nosso colega Fábio Teuberg, falando sobre o papel do CAC dentro do Plano Nacional de Educação. Inclusive, o Daniel Cara, que é o presidente da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, uma das pessoas que envolvidas nessa questão de colocar a possibilidade do CAC dentro do PNE e, de uma maneira geral, na pauta nacional. Eu queria que o senhor falasse um pouco em relação ao investimento que o Brasil faz hoje em educação. Quando a gente compara o nosso investimento com os outros países, o Brasil está muito aquém do que se espera, professor? Tá bom. Então, primeiro, muito obrigado pelo convite para participar do programa, para discutir esse assunto que é absolutamente fundamental, que é a questão do financiamento de uma atividade básica, essencial, primordial da sociedade, ou de qualquer sociedade, que é a questão do financiamento da educação. De fato, esse é um problema brasileiro muito grave. Quer dizer, o Brasil é hoje entre o penúltimo e antepenúltimo país da América do Sul no que diz respeito aos seus indicadores educacionais. A gente, no caso de analfabetismo juvenil, por exemplo, analfabetismo na faixa etária dos 15 aos 24 anos, acho que a gente tem uma situação melhor apenas do que o Peru e talvez o Suriname ou a Guiana, um desses dois, eu não me lembro exatamente qual, e bem aquém de outros países. E, evidentemente, um jovem de 15 a 24 anos analfabeto, ele devia ter sido alfabetizado há não muito tempo atrás, há 10, 15 anos atrás. Seria a idade correta dele ter sido alfabetizado. Então, isso mostra como é que estava a nossa educação nesse período recente, por volta do ano 2000, no final da década de 90. E os outros indicadores também, de ensino superior, de analfabetismo adulto e todos os outros, nos colocam numa das piores posições entre os países da América do Sul. Evidentemente, não vamos comparar o Brasil com a Finlândia ou com países europeus ou com ex-países do campo socialista, que têm padrões educacionais muito melhores do que os que a gente pode sonhar. Agora, de qualquer forma, a grande questão aí por trás é a questão do financiamento, é evidente. Atualmente, o financiamento das redes públicas municipais e estaduais
da ordem de 250 a 300 reais por mês por aluno. Se a gente comparar com uma mensalidade de uma escola particular, você não paga uma escola de qualidade com esse evidentemente valor. que é impossível você conseguir escolarizar com valores nessa faixa de 250 a 300 reais. Depende do nível de ensino, se é creche, educação infantil, ensino médio, enfim, cada um deles tem uma variação de valor e também varia um pouco de estado para estado. Mas, de qualquer forma, é estritamente impossível, né? Quer dizer, com 300 reais por mês. Você não consegue, você consegue isso que está aí. Então, essa é a grande questão da educação no Brasil, quer dizer, a questão do financiamento, né? A gente aplica hoje, em números redondos, esse valor que eu disse, e precisava aplicar, grosso modo, o dobro disso, né? Um pouco mais, eventualmente, mas em números redondos, o dobro disso. Aí é possível a gente encaminhar a solução do problema. Professor, nesse momento em que o Plano Nacional de Educação está em discussão, está no Senado agora, deve ser aprovado aí a qualquer momento, a gente pode dizer que essa questão da educação, das metas da educação, e uma delas, a questão do financiamento público, está tão em destaque, é um momento bom para a sociedade de uma maneira geral, tanto se informar quanto lutar por questões importantes em relação a esse tema, dando como exemplo, a campanha nacional pelo direito à educação tem um papel importante dentro desse momento em que a gente está vivendo agora. Professores universitários e pesquisadores como o senhor, que se envolvem, que pesquisam e que levam os números à tona, ajudam os parlamentares a entender a importância disso tudo. É um momento importante para a educação, professor? Então, veja só, quer dizer, esse projeto do Plano Nacional de Educação vai passar pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional, até por questões da forma com que as campanhas são financiadas hoje, por intermédio de quem toma a decisão do financiamento das campanhas eleitorais, é a alta direção das empresas grandes, é elas que decidem quem vai ser financiado e quem não vai ser financiado, né? Então, o que acontece é que o sistema... o Congresso Nacional, ele tem uma bancada ligada à educação privada, aos setores privados, muito forte, né? E essa bancada... Com interesses próprios, né? Claro, interesse dos financiadores da campanha, é evidente, das campanhas eleitorais, é evidente que isso está lá embutido. Então, ela vai passar o projeto que interessa a esses grupos, evidentemente. E esse não coincide com o projeto que interessa a grande maioria da população brasileira. E aí a gente bate nessa questão do financiamento. Esse Plano Nacional de Educação, inclusive, vale dizer, é preciso lembrar disso, ele já devia ter sido aprovado em 2011, que é quando venceu o anterior. Nós estamos em 2013. Nós estamos em 2013 e ele vai para 2014. Década, né? Então, o que pode acontecer com esse Plano Nacional de Educação? A primeira coisa que a gente pode pressupor é que aconteça com ele exatamente o que aconteceu com o anterior. Ou seja, nada. Na prática, nada. A gente teve um Plano Nacional de Educação de 2001 a 2011, né, que teve nenhuma consequência. Os governadores dos estados, os prefeitos, os ministros, os órgãos públicos, os conselhos estaduais e o Conselho Nacional de Educação, o próprio Poder Judiciário, nem perceberam que tinha um Plano Nacional de Educação, que era uma lei, né, que precisava ser cumprida, né? Mas ninguém tomou as providências necessárias para que essa lei fosse cumprida, né? E acho que aí envolve todos os setores que teriam que tomar alguma providência. Inclusive, eu acho que o Poder Judiciário, que era uma lei nacional... E não era colocado em prática. E não era colocado em prática e ficou por isso mesmo. Quer dizer, passou, como o pessoal diz, passou batido. Ninguém percebeu que tinha uma lei que não estava sendo cumprida. Então, esse é o problema. Está se criando uma ilusão muito grande em cima desse Plano Nacional de Educação, né? E isso não está correto, né? O projeto educacional brasileiro, aquele que realmente existe, aquele que realmente foi incorporado pelas pessoas que têm o poder de decisão no país, né, é o projeto educacional que está aí, que a gente vê no dia a dia. Esse é o projeto nacional brasileiro, né? Tem que pensar em melhorar a escola hoje, independentemente do plano. Sim, o plano, ele não é necessário. O projeto educacional brasileiro é o projeto que está sendo executado. São crianças que estudam em escolas onde o orçamento por criança por mês é da ordem de 250, 300 reais, às vezes até abaixo de 250, dependendo do estado. Então, esse é que precisa ser quebrado. Um correto financiamento da educação, que é uma prática mais ou menos em todos os países do mundo onde a educação funciona bem, ou funciona razoavelmente dentro da realidade daquele país, é investir em números redondos da ordem de 25% a 30% da renda per capita
que o país gera para cada pessoa, investir de 25% a 30% na educação formal, na educação escolar das pessoas e das crianças e dos jovens, né? Essa seria a regra. O número brasileiro para hoje, 25% a 30% da renda per capita, agora em 2013, na parte final de 2013, deve estar aí na faixa dos R$7.000, alguma coisa perto disso, R$6.500, o que daria R$600 por mês em número redondo, né? Que é o dobro do que a gente tem hoje, né? Então, repetindo, com R$300 ou R$250 por mês, o que a gente consegue nas redes públicas de educação é o que nós vemos aí, é o que tem nas redes municipais, nas redes estaduais e quase sem exceção no país todo. A criação do CAC foi uma luta do professor da USP de Ribeirão Preto, professor José Marcelino Pinto, junto com o grupo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Carr, enfim, e pessoas envolvidas nessa questão. Foi criado um cálculo feito ali que leva-se em consideração algumas questões, não é isso? Eu tenho aqui, então, são os padrões de construção, os equipamentos, o número de profissionais, remuneração de professores, aluno-turma. Então, eles fizeram um cálculo de quanto custa tudo isso e precificaram todos esses serviços para chegar a um número ideal. O senhor estava me dizendo que o senhor também tem um cálculo que, no final, na verdade, é bem parecido com esse cálculo proposto pela campanha. Queria que o senhor explicasse um pouquinho essa diferença, professor. Então, o trabalho que o professor José Marcelino, da USP de Ribeirão Preto, fez é um trabalho sistemático de ver o investimento necessário para ter uma escola adequada que dê o tratamento adequado para as crianças, né, e para os jovens, né? E aí, então, vem essa maneira de cálculo. O que basicamente isso tem, né, a parte... Estou fazendo um resumo assim, muito superficial do trabalho do José Marcelino, é o seguinte: você tem um certo número de crianças a serem atendidas, crianças e jovens. Só para dar um exemplo redondo, no Brasil hoje seria da ordem de 50 milhões de crianças. Daí você decide quantas crianças por sala de aula, no ensino fundamental, médio, pré-escola, vai mudando etc. ali a quantidade. Então, você define a partir do número de crianças e quantas por sala de aula, você calcula quantas turmas deve ter. Bom, aquele número de turmas, né, ela vai ter tantas aulas por semana. Então, você calcula quantas aulas por semana vai precisar. Daí você vai para o outro lado do professor. Quer dizer, qual é a carga horária de trabalho que você acha adequado um professor dar por semana para atender adequadamente suas crianças? Qual é o salário que esse professor precisaria receber para que essa profissão fosse incentivada, motivada e respeitada, né? Qual o a mais que a escola tem, além da sala de aula e o professor, porque daí tem todo o funcionamento da escola, com uma série de funcionários, recursos de vários tipos, desde água, telefone, eletricidade, etc., insumos básicos para o sistema escolar, né? E vai fazendo, então, essa conta, né? Então, em cada momento, você define qual o salário do professor, quantos alunos de sala de aula, qual a carga horária por semana, se tem ou não atendimento fora da sala de aula, insumos, etc., e faz essa estimativa do custo aluno-qualidade, quer dizer, para fornecer uma escola de qualidade, qual o investimento necessário, né? E o resultado da conta dá aproximadamente esse número que eu falei. Grosso modo, 25% a 30% da renda per capita, né? Que quando você compõe com o restante do sistema educacional, que é ensino superior, a pós-graduação, né? E também e considerar o número total de crianças, e o Brasil tem uma dívida educacional, como é que se diz, um passivo educacional enorme, né? Para cobrir esse passivo educacional, a gente chega naquela conta da ordem de 10% do PIB. Para fazer isso, precisamos de 10% do PIB, que é um número redondo, o dobro do que se aplica hoje. Que não é, na verdade, o que está no texto do PNE, não, que se chegou aos 8%. Aí é um problema do PNE, essa parte do financiamento é um problema, porque seria 10% do PIB de recursos públicos da União, dos estados e dos municípios. Essa é a questão. É a conta, né? Agora, o que está se fazendo é uma série de truques de contabilidade, o que inclui coisas que não são educação como aposentadoria, né? Não, aposentadoria não. Aposentadoria já, felizmente... Saiu, né? Tá certo. Felizmente, mas chegou no Brasil, ele chegou a incluir pagamento previdenciário como se fosse educação. Mas continuava a incluir, por sinal, na Previdência também. Então, havia uma espécie de dupla contabilidade. O mesmo dinheiro
era falar, tá vendo, estamos gastando em educação, depois pegava e falava, estamos gastando em previdência. Né? E, então, isso parou. A gente chegou no Brasil a ter uma quantidade tão enormemente grande de manipulações contábeis aí no financiamento educacional que o negócio é terrível. Não sobrava nada para a sala de aula. Para a sala de aula não sobrava nada. E viabilizava aquele discurso, inclusive um discurso, vamos dizer assim, falso, de que apenas metade dos recursos da educação vão para a sala de aula. Ou apenas metade vai para a sala de aula. Né? Já que eu estou numa TV educativa, tomar cuidado com as concordâncias. Né? Mas só metade vai para a sala de aula. Não era isso, não era essa a história. O problema é que estavam pondo na conta de educação um outro tanto que não era educação. Então, dava a impressão que só metade ia para a sala de aula. Né? Então, esses truques contábeis, teve algumas situações em que governos estaduais contavam um gasto educacional financiado por empréstimo como investimento em educação. Quando pagava o empréstimo, era gasto educacional de novo. Então, o mesmo dinheiro contava 2 vezes. Aí né? não dá certo, não aí fecha não a conta, funciona, né, professor? Né? E aí o cálculo que o senhor faz difere de que maneira desse cálculo feito pela campanha? Não difere. O cálculo não difere. O resultado é basicamente o mesmo. O problema desse cálculo do custo aluno-qualidade é um pouco de entender, quer dizer, que as pessoas fazem a política educacional precisam entender onde precisa recursos dentro do sistema educacional. O que está embutido naquele dinheiro. Porque daí o administrador vai tomar a decisão. Eu faço uma sala de aula com 40 alunos ou com 30 alunos? Isso quer tudo dizer, muda o isso impacta o orçamento. Eu ponho uma infraestrutura, quantas horas de aula, quantas horas por dia a gente quer que as crianças permaneçam na escola. Isso impacta o orçamento. Então, essa metodologia do CAC é você exatamente conseguir saber como que cada uma dessas coisas impacta o orçamento. Né? Então, vamos dizer, o detalhamento da contabilidade. O que eu prefiro, para uma conversa mais simples, discutir, é comparar com a renda per capita. Que é mais então, fácil os 30% ou os 25% da renda per capita vale para qualquer país que tenha um sistema educacional adequado. Né? Vale para a Finlândia com a sua renda per capita, vale para o Canadá, vale para Cuba, vale para os Estados Unidos, vale para, enfim, todos os países que mantêm um sistema educacional mais ou menos adequado à sua realidade. Professor, tem aqui uma tabela, que é uma tabela da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que é interessante que a gente consegue entender a realidade e o que se imagina por esse cálculo feito. Isso. Então, a gente tem aqui, o creche, o nível, as etapas de ensino, o custo aluno que o MEC utiliza hoje e o custo que o CAC calculou, feito pela campanha. Né? Então, a creche, só para a gente ter como exemplo, de 0 a 3 anos, hoje o país investe R$ 2.252 por aluno por ano. O ideal seria 6.450,70. Os dados aqui são de 2009, exatamente, né? de 2009. Está perto então, assim, de R$3.000 isso mas aí. a gente vê aqui a discrepância aí, quase 3 vezes mais. Quase a gente sabe que a mais. creche Isso. é muito cara, porque o número de funcionários para o número de crianças é menor, a estrutura física também exige mais, a criança fica mais tempo na escola, as horas de uma criança de 3 anos é muito maior do que... Na educação infantil também o número é bem diferente. Se a gente for comparando, esse número também é bem diferente. Então, eu queria que o senhor me falasse sobre a questão da gestão mesmo do dinheiro. Se esse dinheiro chega na escola, não na escola, mas em quem consegue dividir esse dinheiro, ele vai ser bem aplicado? Porque a gente fica pensando, às vezes, na questão mesmo da má gestão da escola, dos municípios e dos estados. Como é que resolve isso? Às vezes, será que falta... A gente sabe que falta dinheiro, claro, isso é uma realidade. Mas se esse dinheiro chegar, ele vai chegar de fato na escola? Olha, basicamente, claro que tem problema da gestão em todos os setores da vida social. Quer dizer, isso é evidente, você tem que otimizar a gestão em todos os sistemas. Agora, não pode colocar esse problema para impedir que aumente a questão orçamentária. São 2 problemas para resolver, tem que resolver os 2 problemas. Há uma questão de financiamento. Precisa, como a tabela mostra, entre dobrar e triplicar, dependendo do nível educacional, né, os investimentos por criança. Né? E, evidentemente, precisa aumentar a gestão. Agora,
o problema da gestão, ele não tem a dimensão que querem dar a esse problema. Eu vou repetir um pouco o que eu disse agora há pouco. Durante muito tempo, acho que faz, durante uns 10 anos aí, na década de 90 ou até antes disso, tinha aquele discurso, só a metade do dinheiro vai para a sala de aula, precisamos melhorar a gestão antes de pôr mais dinheiro. Era um discurso meio, vamos dizer assim, não totalmente honesto. Repetindo, é que estavam colocando na conta de educação coisas que não eram educação, como, por exemplo, previdência e várias outras despesas que eram colocadas na conta de educação como se fosse educação. Então, dava a impressão que metade do dinheiro não estava sendo usado. Mas, repetindo, não é que metade do dinheiro não estava sendo usado, é que estavam... Era o que sobrava de verdade para a escola. Era o que punham a mais na conta da Secretaria de Educação. Então, tinha escândalos no país que, de repente, estava na conta da Secretaria de Educação a frota de carros do prefeito, do gabinete do prefeito, estava na conta da Secretaria de Educação o asfaltamento de rua da cidade, estava na conta da Secretaria de Educação a FEBEM, por exemplo, aqui no caso de São Paulo, né? Estava na conta de educação um monte de coisas que não importantes, que têm que ser feitas, etc., mas que não é educação. Então, isso que dava a impressão que havia uma má gestão. Como regra, problema de gestão a gente tem no Brasil em geral, na nossa vida privada, no setor privado, no setor público, né? Mas a condição do financiamento é uma condição sine qua non. Quer dizer, se não resolver o financiamento, esse problema não vai surgir, não vai ser superado. Você disse que é cara a creche, né? É cara a escola. É muito mais caro para a sociedade não fazer isso. A gente está pagando hoje, como a gente vê agora nessas discussões, por exemplo, da falta de quadros técnicos de alto nível, tipicamente engenheiros e outros profissionais de nível superior, a falta deles até para dar a base para a sustentação do crescimento da produção de bens no país, o tal do crescimento do PIB, né? Falta isso. Faltam médicos em várias regiões do país, a gente está precisando importar médico. O Brasil tem uma proporção habitantes por médico que é, grosso modo, habitantes por médico 2 vezes maior do que países de igual possibilidade econômica, outros países que têm mais ou menos as mesmas possibilidades econômicas. Então, faltam quadros nessa ponta. A gente tem, eu vou citar um número que realmente um número impressionante. A cada ano, 1 milhão de crianças deixam o sistema escolar sem completar o ensino fundamental. Isso é uma condição que a gente está criando para o futuro terrível. Não ter o ensino fundamental completo já hoje é um problema. As pessoas moram em cidade, a grande maioria da população brasileira. Já é um problema muito grande para a pessoa e para a sociedade como um todo. Você tem uma pessoa sem o ensino fundamental completo, quer dizer, que mal lê o que está escrito numa placa, num letreiro de ônibus, numa embalagem de alimento, tem dificuldade para ler coisas simples. Imagine essa pessoa daqui a 40, 50, 60 anos. Quer dizer, nós estamos construindo um futuro terrível para essas pessoas e para o restante da sociedade, né? Então, vou repetir, quase 1/3, ou perto de 1/3 das crianças abandonam o ensino fundamental antes de completar. Isso é da ordem de 1 milhão de crianças por ano. E isso é uma questão primordial, quer dizer, isso não poderia acontecer, né? E aí entra os estados e os municípios, porque o ensino fundamental... a oferta do ensino fundamental está na mão dos estados e municípios, quer dizer, prefeitos, secretários, conselhos estaduais de educação, vocês não estão dando a importância para esse fato, isso aí vai custar caro no futuro. Então, pegando carona na sua frase, investir em educação não custa caro. Não investir em educação é que custa mais caro. Professor, o senhor acabou de lançar um livro que trata dessas questões do financiamento público na educação. Um diagnóstico da educação brasileira e de seu financiamento. Um livro que acabou de ser lançado e trata... Como que foi escrever esse livro? Ele traz artigos que falam exatamente sobre essa questão. São inéditos. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. De fato, isso aí, esse livro, né, é um estudo do diagnóstico mesmo da educação brasileira, basicamente feito comparando o Brasil com países equivalentes, né? Evidentemente não dá para comparar a situação da educação brasileira com um país como o Haiti, nem também com a Finlândia, né? Então, comparando com países mais ou menos similares ao Brasil, que são os países da América do Sul, né? E os países com renda per capita similar, né?
E também comparando o passado mais remoto e o passado mais recente com a situação atual para ver como que a gente evoluiu, né? O que mudou nesse período todo, né? E fazendo a mesma coisa com a questão do financiamento, quer dizer, vendo na medida em que a gente consegue as informações para isso, analisando como que se compara com o restante do mundo, né? Do mundo parecido com o Brasil, né? E é uma série de artigos, né? De textos encadeados dentro de uma sequência lógica, né? Enfim, de analisar isso a partir de um começo, meio e fim. E né? faz um histórico também, né? O senhor tenta entender a origem, pelo que diz aqui, depois chega até a intenção do financiamento da educação pública, né? Exatamente, essa sempre caindo na questão do financiamento, porque como qualquer atividade pública, qualquer atividade da sociedade, você tem que ter o financiamento necessário, seja transporte, saúde, educação, moradia, infraestrutura, aeroporto, esgoto, tudo você tem que ter a questão orçamentária, né? E isso está, no Brasil, na parte educacional, a gente está muito mal do ponto de vista até mesmo de entendimento das políticas e de como as políticas deveriam ser encaminhadas. Professor, o senhor é do Instituto de Física da USP. Como que o senhor começou a se interessar por essas questões do financiamento público e das questões do dinheiro que movimenta a educação no país? Não, de fato, eu sou professor no Instituto de Física, sou físico, trabalho com física, né? Tenho livros publicados nessa área que eu trabalho, nas áreas que eu trabalho, né? Mas a minha atividade na área de educação, um pouco pela área, vamos dizer assim, de militância social, militância política, né? Na questão de discutir um tema importante com o qual a universidade tem tudo a ver, né? Porque a universidade, ela está, evidentemente, inserida no sistema educacional por todas as bordas dela, né? Quer dizer, nós recebemos alunos que vêm do sistema educacional, formamos professor e quadros profissionais e cientistas e técnicos altamente especializados, muitos deles ligados à área educacional. Então, a política educacional é um assunto presente no dia a dia da vida acadêmica, né? E o senhor esteve à frente do INEP também por um momento, né? Fui o presidente do INEP em 2003, há 10 anos atrás. Tá certo. Professor, agora só para a gente terminar, o senhor falou já da perspectiva em relação ao PNE, que não deve se jogar todas as fichas em relação ao PNE, mas de qualquer maneira pode ser uma sinalização aí. Qual que é a saída para o senhor? De que maneira é possível pelo menos chegar aos 10%, que é o mínimo do que a gente imagina, não é uns 25%, uns 30%, mas de qualquer maneira 10% que pode fazer com que essa conta feche, pelo menos minimamente bem, né? Não, os 25 ou 30 que eu citei é da renda per capita, da renda per capita. Quer dizer, da renda per capita, 25 ou 30% investido na atividade educacional. Né? E o raciocínio é mais ou menos simples. Afinal das contas, a renda per capita é a produção do Brasil dividido pelo total da população. Então, cada criança ou cada jovem tem o seu direito ao 100% da renda per capita. Esse 100%, parte vai ser gasto em casa, parte vai ser gasto em lazer, parte vai ser gasto em saúde, parte vai ser gasto em transporte, assim por diante. E o que a gente gostaria é que 25% ou 30% fosse gasto na atividade educacional. Para o restante das atividades dos jovens ou das crianças, teria lá os 70% ou 75% para cobrir o restante da necessidade da criança. Então, não está se querendo nenhum absurdo, evidentemente, né? Só uma pequena parte do que o país produz por cada um dos seus cidadãos e cidadãs, né? Então, e os 10% da renda per capita é o resultado de multiplicar, do PIB, é o resultado de multiplicar esses 30% da renda per capita pelo número de crianças, pela taxa de atendimento que a gente quer nos vários níveis educacionais, pelo ensino superior, né? Uma coisa que também o Brasil está bem, numa situação muito complicada, né, de atendimento no ensino superior, né? Então, é essa a questão. Agora, jogar as fichas no PNE, eu vou repetir, quer dizer, a gente teve um PNE que teve aí em vigência de 2001 ao início de 2011. Repetir o mesmo filme não vale a pena realmente. Quer dizer, aquele PNE não foi cumprido nas suas principais cláusulas, né? E, repetindo,
e a sociedade, ou quem tem os poderes de decisão no país, que são prefeitos, governadores, presidência da República, ministros, secretários e todos os outros, eles nada fizeram para que se cumprisse o PNE. A ponto da gente, em vários quesitos, ter até mesmo se afastado da meta. Então, só para citar de novo o caso do ensino fundamental. A taxa de conclusão do ensino fundamental foi reduzida nesse período do PNE anterior. Né? Quer dizer, isso não tem sentido. Né? Então, isso não pode acontecer. Não adianta passar um PNE bonito, feio, né? Se ele não for cumprido. Essas coisas precisam ser cumpridas. Inclusive, vamos dizer, a conclusão do ensino fundamental, ela nem sequer precisaria do PNE, ela está na Constituição de 88. A Constituição de 88 faz que o ensino fundamental seja obrigatório. Já é né? um direito básico. Quer dizer, já é um direito básico do cidadão. E ele não está sendo cumprido. Não precisamos de PNE. Claro, precisamos cumprir um PNE, evidente. Mas, quer dizer, a própria Constituição já exigia isso em 1988. De 88 para agora são... Quantos anos? 25 anos, é isso? 25 anos sem cumprir uma cláusula absolutamente fundamental da Constituição, né? Básica, certo. E que está condenando pessoas a viverem as suas vidas com uma carga de educação formal escolar muito aquém do que a sociedade exige dela. E, portanto, a possibilidade dessas pessoas se incluírem na sociedade é reduzidíssima. Quer dizer, como é que uma pessoa que não acabou o ensino fundamental hoje consegue se incluir numa sociedade que você precisa um mínimo de conhecimento até para sair de casa e chegar na padaria da esquina, no trabalho, em qualquer lugar. Tá certo. Professor, eu agradeço muito a presença do senhor aqui no programa Educação Brasileira para falar sobre essa questão que envolve não só o CAC, o PNE, mas também uma questão mais ampla que é o financiamento público na educação brasileira. Muito obrigada, foi um prazer falar com o senhor. E o programa Educação Brasileira de hoje fica por aqui. A gente volta quarta-feira que vem. Tchau.